Boa tarde, gente. Bom, quem não me conhece, me Diogo. Minha formação em filosofia, pela UERJ. Minha área de trabalho é filosofia da religião. E pensar, e sou também membro da Ordem Católica. E pensar a relação entre filosofia e arte, especificamente, é uma novidade para mim. Nesse sentido, vou explicar um pouco qual é o caminho que eu estou tomando nessa minha apresentação sobre ironia e a via iniciática dentro de um artista específico, que é o Felicien Hopes, que é extremamente, é muito polêmico, principalmente em sua época. Eu vou explicar o porquê dessa polêmica. Mas, a princípio, antes de começar e entrar especificamente no tema da minha fala, eu vou ler uma citação do filósofo Franco Ardelino, que vai dar todo o ambiente ou a ambientação para que eu vou falar posteriormente. Para os outros, o universo parece honesto. Parece honesto para as pessoas de bem, porque elas têm os olhos castrados. É por isso que temem a obscenidade. Não sentem nenhuma angústia ao ouvir o grito do galo ou descobrirem o céu estrelado. Em geral, apreciam os prazeres da carne, mas na condição de que esses mesmos prazeres sejam insossos. Mas desde então, não havia mais dúvidas. Eu não gostava daquilo que se chama os prazeres da carne, justamente por serem insossos. Gostava de tudo que era tido por sujo. Não ficava satisfeito, muito pelo contrário, com a devassidão habitual, porque ela só contamina a devassidão e, afinal de contas, deixa intacta uma essência elevada e perfeitamente pura. A devassidão que eu conheço não suja apenas o corpo e os meus pensamentos, mas tudo o que imagino em sua presença, e, sobretudo, o universo estelar. Essa é uma citação do Bataille, um livro chamado História do Olho, muito conhecido. Bom, por que eu citei o Bataille vai ficar claro com o tema da minha preleção. Ironia e processo iniciático em Felicien Hopes. Alguém já ouviu falar nesse artista? Felicien Hopes. O Felicien Hopes foi um artista. Primeiro eu vou ler o resumo para ficar claro. Felicien Hopes, desenhista, litógrafo, gravurista, pintor belga, maçom, membro do Grande Oriente da Bélgica. Sua obra, de inspiração simbolista e decadentista, é reconhecida por evocar uma ácida crítica aos valores morais burgueses através de elementos que remetem ao onírico. Contudo, através de um antagonismo cuja intenção é estabelecer certa repulsa intencional às massas. Especificadamente, como crítico de valores sociais e religiosos de sua época. Entre os que persistem, é notório a identificação de certo valor iniciático em obras como A Tentação de Santo Antônio, O Calvário Satânico e A Iniciação Sentimental, que exploram simultaneamente o erótico, o demoníaco, o onírico, num contexto de moralismo burguês e blasfemo. Joséphine Péladan, que foi um intérprete das obras do Hopes, crítico de arte e ocultista francês, identifica na obra de Hopes um culto druídico que muito contribui para a nossa interpretação de tais obras. A ironia, enquanto condição de ambiguidade,
estabelece a eleição do adepto na maneira como seu olhar é distanciado da maioria. Em tal distanciamento, o sentido também se modifica. A intenção do presente trabalho é demonstrar como, na obra de Hobbes, o deboche é simultâneo a certa gnose e o horror como condição de abertura a um processo iniciático e, por isso mesmo, de transformação interior. É justamente nessa relação, nessa intenção da obra de arte enquanto instrumento de horror, de gerar asco, é que essa mesma obra gera uma certa dubiedade, uma ambiguidade, que por isso gera uma seletividade. E o Hobbes, como a gente vai ficar mais claro, havia uma intenção nisso. Havia uma intenção nessa expressão de horror e até de repulsa na obra dele, que gerou muita polêmica. E a gente vai mostrar por quê. A obra dele gerou algumas polêmicas. Bom, esse é o Hobbes, né, um desenho. Nasceu em 1833, morreu em 1898, como falei anteriormente, estilógrafo, gravurista, desenhista, e foi parte, ou pertenceu a um grupo, a um movimento artístico chamado de decadentismo. Esse movimento artístico, ele tinha como intenção, basicamente, era um movimento que reunia tanto escritores quanto artistas plásticos, e a intenção desse movimento é promover uma relação, ou pelo menos um método pelo qual escritores escrevessem tal como pintores e pintores pintassem tal como escritores, no sentido de descritibilidade ou narratividade. Havia essa relação entre escritores e pintores nesse aspecto. E o Hobbes fazia parte desse movimento, não é? Só que por um outro caminho. Eu, particularmente, além de mostrar algumas pinturas dele, eu vou trabalhar nessa preleção 3 intérpretes de pensamento da obra do Hobbes, que vão ter interpretações bem interessantes também, e que tem a ver com a minha fala inicial do Bataille. Bom, aqui tem uma descrição biográfica, né, que eu já comentei. E sobre a interpretação da obra dele, eu vou trabalhar em 3 grandes aspectos por conta desses 3 grandes intérpretes, que é o sentido psicológico. E aí eu tenho Nietzsche e Husserl. Husserl foi o intérprete direto dele, né? O Nietzsche aí entra aí no caso como uma influência indireta à obra do Hobbes. O sentido cultico, que é o Peladin, como já havia citado, e o sentido irônico, que aí entra o Kierkegaard e o Duque Estrada, que foi um crítico literário brasileiro, que vai escrever sobre ele no começo do século passado. Bom, no sentido psicológico, nós temos o Joris Karl Huysmans. É interessante que ele também foi escritor, além de crítico de arte, foi um escritor francês, e existe uma dúvida se ele era ou se ele não era ocultista. Porque nas obras dele há um elemento esotérico e ocultista muito forte, mas ninguém sabe, pelo menos a princípio, se ele ingressou em alguma ordem iniciática. Bom, olha o que ele fala sobre o Hobbes. A visão de um trabalho erótico, feito por um artista de verdadeiro talento, leva-me à obscura descida às profundezas das almas. Longe da nudez
que tive pela primeira vez um prazer melancólico de contemplar, sonho com seus autores e me pergunto que impulsos, que sentimentos eles obedeceram enquanto realizavam tais obras. O ponto de vista venal removido, se é um artista que conheço honesto, devo também rejeitar a suspeita de costumes infames. Longe da ideia de que suas pinturas reproduzem os episódios de sua vida íntima, porque desde que a verdadeira devassidão se afirma, a arte exausta adormece no coma dos puquetitins e morre. Para o resto, aquele que cede às aberrações concupiscentes dificilmente está em posição de traduzi-las em papel ou tela. É aquilo que lembra Nietzsche, me remete ao Nietzsche, ou pelo menos um primeiro Nietzsche. O Nietzsche, no livro dele chamado O Nascimento da Tragédia, o grande problema que ele está levantando no início do Nascimento da Tragédia é justamente, ele começa o Nascimento da Tragédia afirmando que a vida em si ela só caminha, ela só progride, ela só cresce a partir do conflito. E a partir do conflito entre duas forças que, embora opostas, precisam estar se relacionando. Que ele vai chamar de apolíneo e dionisíaco. Ele vai dizer, são forças opostas que precisam estar em conflito para que a vida progrida, para que a vida cresça, para que a vida estabeleça o seu desenvolvimento. O grande problema para o Nietzsche é que, num determinado momento, particularmente da tragédia grega, quiçá com o estabelecimento do socratismo, Sócrates vai ser a figura para o Nietzsche que vai dissociar o aspecto dionisíaco do aspecto apolíneo. Vamos separá-los hierarquicamente, colocando o apolíneo superior ao dionisíaco. Nessa separação hierarquizada, você tem o enfraquecimento da vida. Né? E é nisso que o Nietzsche vai dizer, bom, minha intenção é ser um psicólogo, um historiador psicólogo, e entender quais foram as motivações psicológicas, de certa forma, ainda não existia aquilo que a gente chama de psicologia hoje, né? Mas qual a psique, ou qual a intencionalidade mental que produziu essa distinção. O Husserl também tem esse objetivo na obra do Hobbes. Quer dizer, eu quero entender, na obra desse pintor, qual a intencionalidade que o produziu. E embora seja uma arte erótica, debochada e até agressiva, eu vou deixar para o final para vocês depois, vai ficar uma coisa interessante. E até agressiva, o Husserl, ele chega à seguinte conclusão na análise da obra desse indivíduo. Que se essa obra toda for apenas um reflexo da vida íntima do artista, ou seja, se é produto apenas de um artista que tem o seu desejo consumido, o desejo consumido, ele é incapaz de produzir essa obra de arte, ou pelo menos a obra de arte. Na verdade, o desejo, enquanto falta, ou enquanto sempre algo que está para e nunca é consumido, é o que determina a pulsão de criação. Isso para o Husserl. Ok? É por isso que no final ele vai dizer longe da ideia de que suas pinturas reproduzem os episódios de sua vida íntima, porque desde que a verdadeira devassidão se afirma, desde que o desejo ele é consumido, a arte exausta adormece no coma dos puquetitins e morre. Segunda forma de interpretação é do Peladin, que também foi um Rosa Cruz francês, amigo do Hobbes, e que vai ter uma interpretação esotérica
da obra do Hobbes. Uma obra que ele vai chamar de sentido cultico. E ele diz assim: Félicien Hobbes é desconhecido para o público, mas enquanto ele não tem reputação, ele tem fama. Alguns ocultistas são mais ou menos assim também, né? 300 mentes sutis o admiram e amam, e essa aprovação dos pensadores é tudo o que importa para esse mestre. Se um homem das classes médias, um daqueles para os quais obras populares são escritas, e quem realmente os lê deveria mostrar um gosto por uma de suas obras, ele a destruiria imediatamente. Como praticante da arte, ele não deseja outros juízes, mas seus pares, e não por orgulho. O melhor sinal de sua modéstia é o fato de que ele é tão pouco conhecido, e é assim que ele quer que seja, porque ele sabe que a arte é um culto druídico, que recebe em suas fileiras todas as mentes que sabem o suficiente. Temos um outro elemento interessante. A arte é um culto druídico. E ele não está falando só da arte do Félicien Hobbes, referindo toda a arte. Ele escreve nessa revista, La Plume, que é uma revista que ele mesmo editava, sobre o ocultismo. E nós vamos voltar a esse elemento do Peladão. Por fim, nós temos Luiz Gonzaga Duque Estrada e o sentido irônico. O Duque Estrada foi um brasileiro, um crítico literário, um crítico de arte brasileiro, que também vai escrever sobre o Hobbes. Pela exterioridade erótica que o autor lhe imprimiu com a nervosa mão satânica de um possuído, empolga vivamente seus interessados analisadores, e seja simpática ou antipaticamente, abala-os, impressiona-os, aturde-os, ainda mesmo que se esteja numa meia virgindade da alma, isto é, que se conserve a crosta rústica de uma vaga civilização provinciana. Essa obra singular e inquietante, que parece produzida por combinado desenho das linhas esquemáticas dos tiques e esgares dos paranoicos, e conter a translucidez da expressão aterrorizada de um balfejado de alta histeria, vencerá com as tentações mefistofélicas de delícias desconhecidas, do sempre desejado sabor do fruto proibido. Tem mais. A ironia de Hobbes resulta do simbolismo de sua obra. Quando se descobre a ironia do artista, tem-se a sensação de um sopro de agouro que nos vergasta inesperadamente. E o instinto que se aquecera com a lubricidade do aparato mundano, rápido se esfria sobre a lufada cortante da maldição, porque a obra imaginativa do grande gravador belga não é, como a de Doré, fantasiosa sobre o exagero da visão delirante. É apanhada no flagrante da realidade e conservada na sua visualidade de artista pela contínua observação das mais dedicadas minúcias da forma e de toda a significação de seus mais prestes, mas dissimulados movimentos. É um símbolo que se congela num horrível luzir de lâmina lobrigada, o sorriso sutil da ironia. E ele continua. Mas essa ironia é dolorosa,
Tem o rictus frio de uma careta de mandíbulas desconjuntadas sobre a transparência de máscara de cera moldada no rosto risonho e brejeiro da folia. Ri, mas ri com ríspido ranger de dentuças ruminando rancores. De tudo que ele está falando aqui, né, o Duque Estrada ele vai trabalhar o aspecto irônico, o aspecto ambíguo, o duplo sentido de uma obra que, por isso, por ter um duplo sentido, pode, no momento, ou para alguns, horrorizar e para outros, fascinar. E esse fascínio é o que promove, é o que está vinculado, primeiro, a um fascínio que acolhe poucos, a um fascínio que tem um sentido iniciático, é um culto como um culto druídico, e que também tem um sentido psicológico. Como a gente enfatizou a partir de uma perspectiva nietzscheana, tem como interesse relacionar ou retomar elementos em conflito como condição primordial da própria vida. E é por isso que aí sim eu posso começar a mostrar as obras do Hobbes. Antes de entrar na ironia, essa primeira obra do Hobbes chamada O Calvário Satânico. Nela, o que nós vemos é um crucificado com o pênis ereto, a mulher sendo engasgada com seus próprios cabelos por esse crucificado, que lembra metade um Cristo, metade um fauno, um sátiro, desculpe, metade um sátiro. E a figura da mulher, rodeada num plano vermelho, e ela tem uma afeição muito interessante. A afeição dessa mulher é uma afeição de prazer. Isso é muito comum na obra do Hobbes. Os elementos mais predominantes na obra desse artista é a figura da mulher, a figura da morte e a figura do diabo. O Cristo aqui é o diabo. E isso tem um sentido. Depois eu vou entrar em pormenores. Lá em cima, sim. Em vez de Inri, tem Deus. Sim, é a figura do diabo, exatamente. Bom, todo mundo acompanhando no celular aqui. Hoje em dia todo mundo. Sim. Pode passar? Eu ia acompanhar no celular na live do final aqui. Pode passar? Tirar um screenshot da live. Beleza. Converter para JPEG. Bom, outra obra dele interessante é Satã Semeando Joio. Isso é interessante, porque ele está na cidade de Londres, essa é a cidade de Londres, figura de Satã, e o que ele semeia são mulheres. Só que a grande... Ele é esquerdista com certeza, né? Ele é do PT. Agora, o sentido mais interessante da obra dele, que eu acho que tem a chave para entender todos esses elementos, está nessa outra obra aqui. Aliás, vamos lá nessa citação aqui do André Soares Vieira. Terrível e gigantesco, vestido como um camponês, Satã, o semeador bíblico, caminha a passos largos por sobre os lugares habitados pelos homens.
Neste momento, sobre um pálido luar, ele atravessa Paris. Desculpe, não é Londres, é Paris. Seu pé direito é posto sobre as torres de Notre-Dame. Com um gesto vigoroso, lança ao ar as mulheres que enchem seu ondulado avental, semente funesta dos crimes e desesperos humanos. E sob as largas abas de seu chapéu bretão, seu olhar flameja com uma alegria maléfica. Outra obra interessante é A Tentação de Santo Antônio, obra de 1878, e tem os mesmos elementos mostrados em alguns elementos anteriores. Você tem a mulher crucificada, o Cristo pendendo ao lado, Santo Antônio horrorizado com a cena. Santo Antônio horrorizado com a cena. É interessante, e aí cabe um certo depoimento pessoal. Por que eu estou mexendo com esse autor agora, com esse artista? O que me motivou a pesquisar isso? Eu, mais ou menos com 7 ou 8 anos de idade, eu vi essa figura aqui num livro que não é mentira. Eu esqueci isso. Eu abandonei isso. O tempo passou e eu esqueci isso. Não me envolvi com esoterismo, com ocultismo, com nada disso. Já passou. Depois que eu entrei para uma ordem iniciática, eu fui pesquisar, particularmente da Saturno, eu fui pesquisar sobre as influências, não só históricas, não só no âmbito esotérico, mas as influências culturais que moldaram determinados momentos, inclusive anteriores à fundação da Saturno. E o Gregório, num livro sobre magia sexual, cita o Hobbes. Ele apenas faz uma citação, ele não explora o trabalho dele, ele não se aprofunda no trabalho do Hobbes, apenas o cita. E eu, nesse movimento de recolhimento dessas fontes, né, eu me deparei novamente com a figura. Isso me remeteu justamente àquela experiência da infância, que me chamou muita atenção. Bom, mas como falei anteriormente, os mesmos elementos. A mulher crucificada, o Cristo sendo jogado para o lado, sendo substituído pela mulher, ela com uma feição de prazer, e aqui em cima está escrito Eros. E esse é o quadro que eu mais me interesso, que mais me chama a atenção, a missa negra do Hobbes. Né? Os mesmos elementos. A mulher como altar, outra mulher na cruz com um olhar de felicidade, prazer, os outros elementos satânicos ao redor, digamos assim, uma orgia. Né? A figura do bode, aqui do esqueleto, né, do bode. Então, vários elementos que me chamam muito a atenção nessa cena também. E a vela, interessante, ela está meio curvada, que lembra um falo. Bom, essa é a figura que mais me chama a atenção no sentido de simbólico. E é aí que nós vamos entrar o significado irônico da obra do Hobbes. O que nós temos aqui? Nós temos a esfinge, nós temos a mulher agarrada à esfinge, e nós temos a figura do diabo, olhando ela ao longe, digamos assim, né? Ao longe não, mas está ali ao lado, contemplando a mulher. Por que essa figura me chama a atenção? Por dois aspectos principais. De um lado você tem o diabo, do outro você tem a esfinge. A mulher está agarrada ao mistério da esfinge. E do outro você tem o diabo, e esse diabo ele tem uma característica muito diferente da tradicional.
e que o Husserl vai especular. Deixa eu ver aqui. E ele cita sobre o diabo. A coisa mais interessante que ele vai afirmar sobre essa figura é que o diabo aí, ele está muito bem vestido. Ele está muito bem comportado. E isso tem um sentido. Ele diz assim: esse é o verdadeiro Satanás domado nesse final de século. Um cavalheiro mudo e limpo, longânime e tenaz. Ele é imperfeito, desgastado, velho. Agora, obrigado a perceber, ele não tem mais o aspecto colossal de sua idade madura. Ele deve ouvir do lado de fora. Não ouvir mais por dentro. Não mais usar, talvez, em suas caçadas pelas almas, mais as faculdades limitadas do homem. Ele não é mais um ser, o Satã de Hobbes, nessa figura aqui. Ele é um ser da razão. E a mulher, o que ela é? Ela está do lado do mistério. Ela está do lado da esfinge. E é a partir daí que a gente volta para as outras imagens e faz uma releitura delas. E aí entra o que eu queria falar com vocês anteriormente, sobre ironia. A relação entre ironia e mística, para a gente entender como é que se dá essa obra do Hobbes. E esses elementos, como eles possuem um sentido irônico e também até iniciático. Bom, e aí eu remonto a dois grandes pensadores da mística ocidental. Primeiro é o Nasruddin. Alguém já ouviu falar? Nasruddin foi um místico sufi do século XIII. E eu, indico fortemente a lerem Nasruddin, porque temos muita coisa traduzida em português das obras dele, que são baseadas em tradição oral. Porque ele era um místico sufi que, na verdade, lembra um devasso. Se você pegar... aliás, ele não é um devasso, mas uma pessoa, um fanfarrão. Alguém vai procurá-lo para ter uma determinada... um conselho, uma ajuda. A pessoa está aflita, ela está angustiada porque ela precisa de uma solução para um determinado conflito interior, e o Nasruddin responde, ou às vezes age, de uma maneira completamente às avessas da necessidade daquilo que ela está querendo e procurando. Matrix. Sim. É um debochado. Totalmente. E ao mesmo tempo que ele é um debochado, ele é extremamente considerado como um místico. Que há no deboche de Nasruddin, em todas as suas historietas, um sentido que tem como função tirar o indivíduo pelo qual ele está debochando, de certa forma, justamente do patamar onde ele se encontra. E colocar numa outra instância. E isso lembra uma figura muito tradicional dentro da filosofia, dentro da história da filosofia, que é a figura socrática. Né?
O Sócrates, ele é reconhecido como um filósofo irônico. Né? Uma das características da figura socrática é a ironia. E aí nós entramos num outro filósofo, que é o Søren Kierkegaard, que foi o filósofo marquês, que é justamente o meu trabalho de pesquisa, escreveu um livro chamado, a tese de doutorado dele foi sobre o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates. E ele se pergunta, mas que ironia é essa que o Sócrates tem? Eu estou interessado em descobrir isso. Só tem um problemão nisso. E esse é o trabalho da tese de doutorado dele. Para saber que ironia é essa, eu preciso saber quem Sócrates foi. E o problema de saber quem Sócrates foi é que nós temos 3 grandes testemunhos, 3 grandes relatos sobre essa figura, que são completamente diferentes entre si. Que é o Sócrates de Aristófanes, que é o Sócrates de Platão e o Sócrates de Xenofonte. Se você pegar o Sócrates de Xenofonte, é completamente diferente do Sócrates de Platão. Se você pegar o Sócrates de Platão, é completamente diferente do Sócrates de Aristófanes, que foi um comediante grego. E aí você tem um problema. O Kierkegaard vai se preocupar e ele vai defender o objetivo de fazer uma análise combinatória entre esses elementos para chegar, isso resumindo muito essa questão da ironia em Kierkegaard, fazer uma análise combinatória entre esses 3 personagens para dizer no final da tese o seguinte: o Sócrates em si mesmo não é nada. Ou, em outros termos, ele é um nada. Por que um nada? Ele é uma vacuidade ausente de conteúdo. E exatamente por isso, todos os conteúdos, todos os atributos, todas as possibilidades de conceitualização são possíveis a ele. Nós interpretamos a realidade. E a forma como nós interpretamos a realidade é extremamente plural. Cada um vê a realidade de uma maneira. Por quê? Porque o real em si mesmo é nada. É exatamente o fato do real estar ausente, ser um ausente de conteúdo, é que ele é ambíguo. Ele possui uma infinidade, uma multiplicidade que vai ao infinito de possibilidades. É esse sentido, é esse nada que é o real, que o Kierkegaard vai chamar de ironia. E que, por fim, vai gerar 2 maneiras distintas de se conceituar essa realidade. De todos os sentidos possíveis, evidentemente. Mas de uma maneira trágica e de uma maneira cômica. E isso aí vai nos remeter ao Hobbes. Por quê? Porque o trágico é a maneira pela qual eu olho a realidade tal como ela é e eu a aceito como fatalidade. O cômico, por sua vez, possui uma forma de se olhar a realidade de uma forma idealizada, até mesmo poética, e por isso aumentada. Quem decide o que é cômico e trágico no real é o espectador, é o sujeito que interpreta. E aí nós nos voltamos à obra de arte do Hobbes. Por que nós voltamos à obra de arte do Hobbes? E aí eu quero voltar a uma obra específica. Essa obra específica. O que é interessante nessa obra é que, segundo a tradição cristã, particularmente São Paulo, vai definir o Cristo como sinal de escândalo e contradição. Expressões paulinas, expressões de São Paulo. O Hobbes, o que ele está fazendo aqui? Ele está tirando o Cristo da jogada e colocando a mulher como sinal de contradição, de escândalo. Ao mundo. Ao mundo. Que mundo? Ao mundo civilizado, ao mundo da ordem, ao mundo da razão.
enquanto sinal de contradição e de escândalo, ela é sinal de ironia. E o grande poder nesse aspecto, o grande poder da ironia nesse aspecto, é o poder de, usando uma expressão nietzschiana, transvalorizar os valores, de inverter a ordem da realidade. Só que aí tem um problema. O Hobbes ele não vai interpretar a obra dele para as pessoas. Na verdade, ele está muito pouco interessado em interpretar a obra dele para as pessoas. O que ele quer é provocar justamente essa contradição, esse movimento de ambiguidade, de mal-estar, de inquietação. E por isso, o que acontece é justamente uma massa escandalizada e um pequeno grupo que o admira. É interessante, e aí eu volto ao Husserl. Eu até citei aqui. Esse é o verdadeiro Satã, falando sobre quem é o Satã na obra do Hobbes, em determinados aspectos. E aí temos uma conclusão bem provisória, porque eu ainda estou me debruçando sobre a obra do Hobbes, né? Inclusive, na verdade, é bem ainda superficial a minha análise sobre a obra dele. O meu interesse original para apresentar para vocês era falar sobre ocultismo na Rússia. Olha só, pessoa de lá escrevendo. Rússia, como, né, Kierkegaard. Mas eu ia falar sobre o ocultismo da Rússia, porque, como eu falei, eu estou fazendo esse movimento de inventário mesmo da fundação da Saturne. E uma das influências está lá na Rússia, através de um movimento chamado de cosmismo. Mas isso aí não dá para falar em 45 minutos. Bom, vamos marcar um evento aí. É isso. Bom, e aí tem... E aí nós temos uma conclusão breve, né? Que aí eu queria trazer para vocês o seguinte: os sentidos possíveis da obra do Félicien Hobbes se integram, não se excluem. Esses três elementos que eu trabalhei com vocês, o aspecto psicológico, o aspecto cultico e por fim, o aspecto... psicológico já falei, até irônico. O aspecto irônico, eles estão integrados, né? Eles estão integrados, eles não se excluem. E isso gera o seguinte: níveis de consciência. E aí entra puxando um pouco a fala do Flávio sobre a questão dos cartões postais, né, que você citou, sobre a questão da razão, como ela é limitada, a limitação da razão em determinados aspectos. Eu chamei isso de fundo falso do caráter positivo da iniciação. Um fundo falso. E qual é a consequência disso? A iniciação não equivale a transmitir um conhecimento, mas antes em estabelecer um rompimento com determinados níveis de consciência. É nesse sentido, e isso me lembra muitas formas de cosmogonias, de criação, de mitos de criação, onde o deus ou a deusa, quando criam sempre num momento de nada ao redor. Eles estão sozinhos e ao seu redor se veem diante de nada, do vazio. É este movimento, é este voltar para si, mas voltar para si a partir do nada, essa condição do real enquanto ambiguidade e vazio de significado em si mesmo, que produz a obra de arte.
E aí eu falo da criação ex nihilo, criação do nada. O artista ele se diviniza a partir dessa condição. Ele é criador porque o seu interior está vazio. Isso aí é recorrente em muitas tradições. Né? E dentro do aspecto irônico, que entra novamente a questão do Flávio, que o Flávio citou, a questão da ironia, né, que implica a questão da ironia, o que é isso só para fechar, o que ele vai receber influência do Lutero. Né? As pessoas lembram muito da Reforma Protestante, 95 teses, aquela coisa toda bem tradicional. Só que Lutero tinha um método de discussão muito interessante. Ele está dialogando ali com o pensamento teológico medieval, né? Que é um pensamento extremamente teleológico, que busca finalidade, que busca intenção, que tem um telos. A grande questão do Lutero, que o que ele vai comprar, o Lutero vai dizer, a fé não tem telos. Se a fé não tem telos, ela não pode alcançar um discurso racional. Ela precisa de um outro discurso para se falar sobre fé. Sobre Lutero. E eu não posso escrever sobre isso do ponto de vista racional, racionalmente também, porque eu vou me contradizer. Então, qual é o artifício que o pensamento luterano vai utilizar? Acho que o Lutero, não li tanto o pensamento luterano, é outra questão. Mas o que o Lutero vai utilizar para debater com a teleologia medieval? O deboche. Se você pegar os textos do Lutero, principalmente os textos que ele está debatendo com outros indivíduos medievais, é de um deboche, de um escárnio que assustaria qualquer cristão brasileiro. É fascinante. Por que ele vai comprar isso? Por que ele vai comprar isso? Só que ele vai dizer o seguinte, a questão não é só fé, a questão é a realidade. A realidade não possui um telos. E se a realidade não possui um telos, eu não posso descrevê-la, analisá-la, se relacionar com ela, experimentá-la racionalmente. Eu experimento a realidade a partir da ambiguidade que ela é. E eu o faço ironicamente o tempo todo. A vida ri da minha cara. A questão é, o que eu faço em troca? Eu rio novamente ou eu choro? E entra a dualidade da vida como uma simultaneidade entre tragédia e comédia o tempo todo. O tempo todo. Quem decide o que é vida é você que é espírito. Muito obrigado.